Filhinhos das duas rodas, Together hoje é uma aula 2, muito luxo para você e de esportividade. Então presta atenção aqui. Meu nome, por favor, professor na frente, colocar como prof, Durval. Nós podemos até estender aqui o L e ficar Durval. E aí aqui a aula 2. Se você não assistiu a aula 1, recomendo vir aqui embaixo na descrição, que tem, é importante para você também. A aula tem sequência, se você não pega, aí você fica para trás. Evoluções. Mas eu vou colocar como evolução. Veja agora aqui. Diabo, osso, deixa eu evoluir um pouco mais. Evoluir um pouco mais. Corsa, Corsa, 2. E. Diabo, osso. Olha aqui, atenção aqui, hein? 4. Corsa. Temos uma diferença aqui do número vindo aqui no final e aqui no meio. Então, aqui por si só já tem uma deixa importante e um código a ser captado. Arromba esse vídeo. Para você ter uma ideia, esse pneu eu tive o primeiro contato com ele em 2012 para 13, minha primeira corrida em Interlagos no Campeonato Paulista, né, categoria escola. Eu fui com esse pneu da Daytona 675. Você está até vendo uma foto aí. E é um pneu que é uma evolução do Rosso 2. Então o Corsa vem do Super Corsa, que é uma tecnologia que a Pirelli desenvolveu no Mundial. Então a Pirelli está em vários campeonatos e trouxe para a gente andar com mais segurança na rua, na pista, num track day. Então motos aqui de alta cilindrada, como uma 600, uma 1000, ela merece esse pneu. Por quê? No caso do traseiro aqui, ele é tricomposto, certo? Onde as laterais são mais macias, e o dianteiro ele é bicomposto. Se você perceber, ele tem uma pegada no formato dos sulcos que, por mais que tenha a esportividade na lateral, tá? Que aqui você vê uma pegada mais slick, né, no ombro, ó. Você pode ver até que o TWI nesse ponto aqui é uma marcação como se fosse de pneu slick, tá? Então é a bolinha, sumiu a bolinha, acabou o pneu. E aqui no meio, um escoamento melhor, que eles colocam como FDG. Então você vai ver algumas siglas aqui embaixo, mas para ficar mais fácil você compreender, esse suco aqui faz um papel um pouco melhor para escoar a água do que um Super Corsa, por exemplo. Então, para quem vai fazer um rolê estrada e pega aquele momento onde o piso fica molhado, uma pegada mais orvalho de manhã e tal, esse pneu ele tem uma pegada melhor para isso, certo? E o outro ponto também é que ele tem o EDP. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. É EDP. Eu falei FDG mesmo, né? E o EPT, que é, para ficar fácil a sua compreensão, uma melhor área de contatos. Olha o formato desse pneu. Te permite muito mais inclinação, mesmo se você está começando. Por quê? Você tem isso aqui, essa curvatura, que vai fazer com que sua moto transite para um lado e para o outro com muito mais facilidade e menos esforço do piloto. Então você sente uma segurança maior na motocicleta, e se você é um cara que não tem uma pegada tão esportiva de sair com o corpo, tudo bem, você vai conseguir uma boa inclinação porque esse pneu vai te permitir isso. Então esse aqui foi uma evolução entre o Rosso 2 e o Super Corsa. Então a palavra Corsa, quando você vê nos pneus da Pirelli, está interligado à corrida, certo? Um pneu de pista, mas nesse caso ele está numa pegada intermediária entre os dois pneus, o que te dá uma durabilidade muito boa, uma excelente performance em pista, rua, etc. E ao mesmo tempo uma evolução muito legal da sua pilotagem. Mas, como tudo tem que evoluir, chegou o Rosso 4 Corsa. E o código que eu falei no começo do vídeo, antes de pegar o pneu, foi o seguinte: esse era a evolução do Rosso 2 e o próximo é a evolução do Rosso 4, que é uma evolução deste pneu aqui, porém esse pneu segue em linha. No Pan-Americano a gente teve a oportunidade de testar, são pneus muito próximos, onde esse pneu ele tem uma melhora para um piso que às vezes pode estar mais gelado, um pouco mais molhado,
porém o outro vai te dar uma performance maior num piso mais seco, certo? Mas os dois têm o Corsa, os dois têm a composição macia na lateral e o ombro slick. Um outro detalhe importante é que esse pneu aqui, diferente do Super Corsa, por exemplo, ele tem uma parte de sílica maior. E esse é o ponto muito legal, porque o que ela faz? Além de ela ter uma melhor aderência e resistência, ela também não vai deixar derrubar a temperatura tão forte. Vamos lá, você foi Serra do Rio do Rastro. Aí você veio do sol, tal, entrou na serra, neblina, sumiu a visibilidade. A temperatura do asfalto diminuiu aí pelo menos uns 20 graus. Quando você entra com esse pneu, no caso a gente está falando do Rosso Corsa 2, um Rosso 4 Corsa, ele não vai derrubar a temperatura aqui tão bruscamente. O que é essa sensação que você sente? Uma moto que parece ter um calo na caixa, ela é meio estranha, ela fica muito leve, ela perde aquele contato, então a sílica aqui nessa parte faz isso. Então é uma proteção a mais para você e na sua segurança da pilotagem com um asfalto que vai ter diferenças de temperatura. Então esse pneu para você que vai fazer uma serra aí, vai ser bem interessante também por isso. Se você tiver essa questão de diferença climática, você não vai sentir tanto. E é um detalhe importante porque o pneu ele tem que ter, num uso normal, durabilidade, uma boa pegada quilométrica e uma segurança para você fazer mudanças de trajetória, frenagem, etc. Se você tem essa parte de sílica bem detalhada no pneu, ele vai conseguir manter uma temperatura mais estabilizada. Então, se você tem uma calibragem de fábrica, 42 por exemplo, e ele está rodando, com certeza ele vai variar muito menos do que um pneu que não tem essa parte. E aí, se você tem uma variação muito grande de calibragem, pô, tava 42, pega um piso molhado, vai para 30, o pneu dobra mais, gasta mais, arrasta mais, perde o formato mais rápido, chega antes no TWI e aí você não tem o rendimento quilométrico que você queria. Então isso é muito importante e esse pneu tem isso e o 4 Corsa também tem isso. Rosso 4 Corsa. Então, detalhes. Primeiro que você vê, o sulco atualizado, então um novo formato aqui do raio, que é patenteado pela Pirelli, onde a divisão acontece igual no V4 e aqui ele estava mais próximo ao V2 na época, certo? Outro ponto olha esse ombro como já está bem mais curvo que esse aqui. Então você percebe uma atualização também nessa parte, onde vai permitir ainda mais inclinação. Outro detalhe menos sulcos aqui na lateral, então esse pneu vai ter mais gripe ainda num piso seco e aí ele vai ter uma melhor performance também nas inclinações e na hora de você reacelerar a moto, ele vai dobrar menos, então é uma sensação menor de instabilidade. A moto empurra para frente em vez de ela deslocar para o lado. Beleza? Um outro detalhe que eu quero falar, que é independente da atualização ou não, que é claro que esse aqui é mais atual, vamos supor que você foi viajar e para um lugar para trocar um pneu, etc, o cara não tem lá Epa, I, 2, som, pra fazer a... Balanceamento. O cara não tem a máquina do balanceamento, por exemplo. Todos os pneus da Pirelli, eles são pré-balanceados. Então se você pegar aqui, ó, deixa eu pegar nesse aqui primeiro, um detalhezinho interessante. Não sei se dá pra você ver na câmera, tem um pontinho, 2 pontinhos vermelhos aqui. Dá pra ver aí? Dá pra ver? Dá pra ver no vídeo aí? Deixa eu pegar o outro. Que não é que o outro é mais antigo que não tem, entendeu? Você tá entendendo? Não, tá parado, como que é? Cadê você? Você estava aqui e nos deixou, porque você saiu daqui e me deixou aqui. Dá pra ver aqui? O que você tem que fazer? Pedir pro borracha alinhar o bico da válvula com isso aqui. Então você vai ter um pneu já balanceado. Beleza? E outro ponto. Esse pneu, ele é mais leve que esse aqui. E isso também influi na pilotagem. Um pneu mais leve é mais interessante. Beleza? Bom,
aqui chegamos à evolução. E esse é o código das siglas aqui e dos nomes. Então, Rosso Corsa 2, a evolução do Rosso 2, e aí, na época do Super Corsa V2, e o Rosso 4 Corsa, já no Super Corsa V4, beleza? Então, esse pneu aqui, ele, enquanto o traseiro do Rosso Corsa 2 é tricomposto, esse aqui já é bicomposto. Então, essa parte aqui ainda é um pouco maior e mais macia. Então, é o seguinte, ó, essa pegada dos sulcos que mudou, mais atualizada, a parte do ombro aqui mais slick, também com a formulação e a evolução do Mundial. Então tudo que acontece lá e vê que o pneu fica melhor, vem para cá. Então principalmente a parte dos 60, esse aqui já é um 260. E isso também favorece para que você tenha uma geometria melhor na motocicleta para frenagens e você poder transitar de um lado para o outro, fazendo um handling da moto mais fácil, certo? Tá. O que mais que eu posso falar desse pneu aqui? A etiqueta também agora tem esse formato onde está mais valorizado, lembrando o SP, por exemplo, certo? Também do Mundial, se você pegar lá o SC0, SC1, SC2, tem essa etiqueta aqui mais Racing, né, filhinho? então, mais legal ainda. Então, uma diferença desse aqui, que é o 4 Corsa, para o Rosso Corsa 2, é a parte dos sulcos, onde no outro você tem uma melhora para um piso molhado, esse aqui é mais no seco, certo? Outro ponto é a área de contato aqui, que é o EPT. Então, o ombro desse pneu ele é melhorado para que você tenha um melhor grip, um piso seco, certo? Então, é uma evolução, é uma atualização do pneu, que é aquele cara que está intermediário. Eu preciso de uma durabilidade, preciso de um espírito racing, preciso de uma tecnologia de mundial, mas ao mesmo tempo eu vou migrar entre um urbano, uma estrada, um track day e, enfim, esse pneu vai conseguir te atender. E agora eu quero dar dicas importantes para você que está com a sua primeira esportiva e vai colocar esse pneu. Tanto faz se for o Rosso Corsa 2 ou se for o Rosso 4 Corsa, que é esse aqui. Você vai estar muito bem servido. Mas calibragem é fundamental. Esse pneu ele é bicomposto no traseiro e o dianteiro também. O outro ele é tricomposto na traseira e bicomposto na dianteira. Mas é assim, ó. Siga a recomendação do manual se você não for fazer algo esportivo. Então uma coisa é quando você assiste meus vídeos ou quando você vê uma avaliação aqui das duas rodas e a gente está em pista. Mesmo assim, a gente tenta ser muito fidedigno e colocar a calibragem de fábrica, por exemplo, no Moto do Ano, para ter uma experiência do que você vai ter quando subir na moto. Mas calibragem de rua é diferente, então segue o manual, coloca lá o que está recomendado, se não está no manual, está na balança da sua moto e seja feliz. A calibragem, nesse caso, ela é feita fria. Por que isso? Pelo seguinte fato, não sabemos o quanto você vai rodar, o quanto tempo essa moto vai ficar parada depois da calibragem e tudo isso é muito importante, porque a moto parada ela perde libra. Se ela fica com a libra muito baixa, exemplo 20, você vai começar a forçar a estrutura do pneu. A hora que você sai para ir para o posto, pode ser que uma das cintas estoure, não resista, porque ela ficou muito tempo parada. E a mesma coisa, se você andar com calibragem muito baixa em linha reta, qual que é o ponto importante? Não ter variação de temperatura. Se você tem mais contato de borracha, você arrasta mais o pneu no chão. E aí você tem um avanço na temperatura. E se você vai lá e fica lá no grifo máximo, pode acontecer de ter um deslocamento do ombro da borracha e ele estourar. E sabe por quê? Porque a calibragem estava errada e não foi recomendado conforme o manual. Bom, filhinhos, é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Comenta aqui embaixo o que você achou, qual é a sua dúvida, para a gente ter mais ideias, ajudar você numa pilotagem mais segura e ainda assim te dar uma luz para um pneu ideal para sua moto. Tranquilo? Eu vou nessa, filhinho! Primeira total, Pirelli 2 horas. Au!